Sabe, irmãos, eu fico aqui, às vezes eu ligo a televisão e hoje, para variar, assistindo um pouquinho enquanto cuidava dos afazeres, liguei a televisão para ver o que estava passando e estava no canal da Record, estava passando o programa Hoje em Dia e fazendo uma reportagem no deserto de algum país que eu não me recordo agora, não sei, o deserto onde estão gravando a nova novela, né, que estreia amanhã na Rede Record, A Terra Prometida. E olhando todo esse esforço que a televisão faz, que essa emissora faz, né, em mostrar a história do povo hebreu, e eu fico assim muito triste, me dói na alma, porque eu não consigo compreender o porquê de tanto esforço desse intitulado Bispo Edir Macedo de esconder a cruz de Cristo. Infelizmente, é o que todas essas religiões evangélicas e católicas fazem o tempo todo. E agora com o Edir Macedo, com essa grande potência que ele tem, com a força da televisão, invadindo todos os lares, né? De pequenos e grandes, ricos e pobres, brancos e pretos e amarelos e azuis, ou seja, entrando em todos os lares, em todas as mentes das pessoas e doutrinando essas pessoas, exaltando a lei judaica, exaltando a lei escrita ainda por Moisés, né? Há um esforço tremendo, né? Eles não medem esforços e nem limites de dinheiro para fazer toda essa produção, para exibir para exibir para as pessoas. É interessante conhecer a história, é bacana, mas isso já está descrito nas escrituras. Nós não podemos ficar voltando para trás, vivendo de passado, né? E eu percebo esse esforço tremendo dessa emissora de TV de esconder a cruz de Cristo. Não só ele, mas todas, não fica nenhuma de fora, porque as práticas deles negam a cruz de Cristo, negam o amor, negam o fruto do amor do Pai para conosco. E quando eu leio João capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o Criador enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o tamanho desse amor. Não veio, sofreu tudo calado, não para condenar, mas para salvar esse mundo que hoje o nega, que o tem negado desde a época em que ele estava ainda nesta terra. Quem crê nele não é condenado. Olha a certeza da salvação, meus irmãos. Se você crê de todo o teu coração e você leva uma vida dignamente, se você tem comunhão com este corpo, com o corpo do Salvador, e você crê nele, está bem claro, não é condenado. Se você crê nele, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Criador. E a condenação é esta. Que condenação? Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas no Criador. Então, quando eu leio essas passagens como essa, mostrando o fruto do amor do Pai para conosco, e eu olho para a televisão e as religiões e eu vejo esse esforço tremendo que eles fazem para negar o tempo todo a cruz de Cristo, escondendo, eles nem falam mais do que o Salvador fez por nós. Eles preferem enaltecer Josué, enaltecer Moisés, as batalhas, os Golias da vida. Eles preferem ficar presos na maldição, porque é o que eles mostram, o empenho, o esforço que eles têm de mostrar a lei é maldição, não é evangelho. Aquilo não é evangelho, eles não anunciam as boas novas do evangelho, eles não anunciam esse grande amor do Criador para conosco. Por isso que o Salvador disse: conheça a verdade e ela te liberta. Mas eles mantêm as pessoas com a mente presa, enclausulados nas suas ideologias da maldição, da lei.
João capítulo 12, versículo 25 em diante diz o seguinte: quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, não é servir a Mundial, não é servir a Internacional da Graça, não é servir as Assembleias de Deus, não é servir as Adventistas, a Voz da Verdade, as Batistas. Não, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Olha só que interessante. Ele mesmo sabendo de todo o sofrimento, a amargura, sofrimento que o esperava, de toda a rejeição que ele estava tendo, e mesmo assim ele disse: eu não abro mão disso, eu não vou abrir mão disso. Eu vou pedir para o meu Pai me salvar? Não, porque foi para isso que eu vim. Para dar a minha vida, para pagar o preço, para morrer no lugar deles, daqueles que creem. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Gente, dá vontade de chorar ao ler disso, ao ler essa passagem. Essa passagem que tem que estar gravada em nossos corações, nas nossas mentes. Esse é o amor que você não conhece. Esse é o verdadeiro Criador, amor do Pai que você não conhece. E eu também não conhecia. E que nós precisamos lembrar disso todos os dias, porque é esse amor que nos sustenta, que nos mantém, que nos faz feliz, que faz fluir dentro de nós um rio de águas vivas. Olha a voz que veio do céu. Ele disse, o Salvador disse: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ou seja, o Pai falou: eu não abro mão disso. Mesmo que você pedir, meu filho, eu não abro mão disso, porque eu amei eles de tal maneira que eu enviei você já para isso. Aqui mesmo, antes da cruz, já mostra que já estava executado esta obra. Porque ele diz: eu já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondendo o Salvador disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. O que mais nós precisamos, amados, neste mundo? O que é que nós queremos mais deste mundo? Se aqui está dizendo, esta voz, o próprio Filho falou, essa voz não veio por amor de mim, mas veio por amor de vós, para o meu amor, por amor do Pai para comigo e para você que crê. E ele diz: agora é o juízo deste mundo. Agora é, não será, não virá. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Infelizmente, amado, as pessoas não dão ênfase a essas coisas, a essa preciosidade, a esse tesouro que está escondido nas Escrituras. Ninguém prega, ninguém anuncia este amor, este pão vivo que se doou por nós. As pessoas, infelizmente, ouvem aqueles que falam do mundo. Eles falam do mundo e o mundo os ouve. Por quê? Porque ama este mundo. É por isso que muitos arrastam essas multidões. Milhões e milhões. Eles montam eventos numa cidade e as pessoas vão lá para ouvir. Por quê? Porque elas são do mundo. E eles falam do mundo. Aqui está muito bem claro que o príncipe deste mundo já foi expulso. Ou seja, ele já nos arrancou das trevas, das garras, da escuridão que outrora nos cegava, nos cercava, nos oprimia. Satanás e seus demônios não têm poder e autoridade nenhum na vida daquele que crê, porque você está guardado no poder de Deus, guardado no poder do Criador. E o poder do Criador é o Evangelho. Então você tem que crer no que está escrito aqui. E quando a gente vê nessas televisões, nessas igrejas, pessoas dando ênfase à lei, e Paulo já alertou, o outro evangelho diferente é maldição. E você não vê eles pregando, anunciando essa boa notícia do que o Salvador fez por mim e por você.
mas eles gastam energia, esforço, dinheiro para anunciar a maldição, para ficar preso na maldição. Isso é muito triste, é lamentável. Eles pisam, eles traem a todo momento a cruz do Salvador por dinheiro, por fama. Até hoje os Judas estão aí traindo por dinheiro ao nosso Salvador. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha só, e vos vivificou, estando vós em ofensas e pecado, ou seja, Ele nos deu vida. Outrora nós estávamos andando no mundo, nós não conhecíamos o Salvador. Mas o príncipe que atua ainda neste mundo, ele atua nos filhos da desobediência. Olha o que diz o versículo 2, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos crentes, não, nos filhos da desobediência. Não é nos filhos do Pai, é nos filhos da desobediência. Esse espírito que atua nesses que negam a cruz do Salvador, que nega o sacrifício perfeito, que foi pendurado no madeiro, que foi morto, mataram por mim e por você, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas o Pai, que é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo em misericórdia, esta é a riqueza do Pai para conosco, não é dinheiro, não é ouro, não é prata, é misericórdia. Misericórdia quero. Foi o que ele disse, mas ninguém quer saber de misericórdia, ninguém prega isso, ninguém anuncia isso. Eles escondem isso a todo tempo, a todo custo, eles não medem esforços para esconder isso. Mas o Pai, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, não é só amor não, é muito amor com que nos amou. Por que, gente, que escondem isso? Por que não anunciam isso para você? Este amor, você precisa de mais o que? Só essa graça. Essa gratuidade desse amor para conosco, o perdão, já nos é suficiente. Nós temos que viver já com os nossos pés na vida eterna, com os nossos pensamentos na vida eterna, tendo um anseio para que esse dia chegue logo, para cessar tanto sofrimento aqui, tanta injustiça nesse mundo, através desses homens perversos que têm por pai o diabo. O diabo sim é pai desses homens que negam este amor, que não anunciam este amor, essa graça, esse presente do Pai, essa riqueza de misericórdia dele para conosco. E Paulo continua no versículo 5, estando nós ainda mortos, nós já estávamos mortos. O que Paulo está dizendo aqui? Estávamos mortos em nossas ofensas, nos nossos pecados. Não é morte física, é morte espiritual. Estando nós ainda mortos, nós já estávamos mortos. O que Paulo está dizendo aqui? Estávamos mortos em nossas ofensas, nos nossos pecados. Não é morte física, é morte espiritual. O arrebatamento ele acontece todo dia. A partir do momento que você abandona o pecado e crê de todo o teu coração e quer ter vida, comunhão com este corpo, com este pão vivo que desceu do céu, você já ressuscitou. Você sai da morte eterna que você estava levando no pecado e você já está na vida eterna. E você tem que desfrutar desta vida eterna já, ainda aqui, porque você já está nela. Por isso que o reino dos céus está entre vós, porque aqueles que têm essa consciência e essa sabedoria e esse conhecimento e vive isso, o reino já está aqui, porque nós estamos entre essas pessoas que ainda estão mortas. E ele diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Salvador. Ou seja, nós somos salvos mediante o quê? Mediante a graça. É pela graça que nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. Olha só esse versículo que é fantástico. E nos ressuscitou. Ele não está dizendo que ele vai ressuscitar. Aqui está muito claro quando Paulo escreve. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais no Salvador.
Então você não precisa ficar mais com medo de nada, apenas precisa crer e nem muito menos querer fazer alguma coisa, porque nenhuma obra vai servir de nada, ela não tem serventia. A única coisa que serve é você crer no que foi feito, é crer neste poder, neste evangelho que tem poder para salvar. Porque aqui está muito claro, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, no nosso Salvador, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, para mostrar nos séculos vindouros, no seu reino, milênio, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco no Salvador. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por isso que eu disse, sem fé é impossível agradar a Deus, então você precisa crer nisso. É diferente de ter que fazer alguma coisa, os verbos são diferentes. Crer e fazer é totalmente diferente. Você tem que crer na obra do Criador e não querer fazer a obra do Criador porque ela já foi feita. São dois verbos diferentes, apenas crer. E aqui já diz, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Por isso que eu digo que o arrebatamento acontece todos os dias. A partir do momento que você tem essa consciência, no seu entendimento, lá no fundo do seu coração, crer de todo o teu entendimento nisso, você abandona a carne, os desejos da sua carne, abandona de fazer a sua vontade, renuncia, nega a sua vida e passa a viver no Espírito. Por isso que tem que nascer do Espírito, porque quem é da carne é da carne, quem é do Espírito é do Espírito. E você já sabe que o Criador habita em você, você sabe que o teu corpo é membro do corpo de Cristo. E você tendo essa consciência desse amor e disso tudo, que você não precisa fazer absolutamente nada, crer, porque você já é salvo. Se você não viver de acordo com essa renúncia, esse sacrifício vivo que você tem que fazer de todos os dias, honrando este membro, honrando este corpo, que você já está neste corpo, você já faz parte desse corpo, só você mesmo negar a sua salvação, porque ela já foi dada. Aqui consta que já nos ressuscitou. Aqui consta que nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Ele, mediante o que? A fé. Eu creio que isso é verdade. Eu creio nessa verdade. Então eu já estou ressuscitado, eu tenho a salvação. E você tem que viver feliz por isso. Todos os dias ser grato por isso. Apenas agradecer, porque o sacrifício foi perfeito e já te deu vida eterna. Você já tem vida eterna. Você não precisa de mais nada, estar agarrado, preso a este mundo, criando vínculos com este mundo. Porque você já está no reino dos céus, no reino de Deus. E Paulo ainda diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, ou seja, não vem de mim. Eu posso fazer o que for, virar do avesso, não adianta, não é isso que o Pai quer. O Pai está procurando apenas verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E esta é a verdade. E isto não vem de vós a fé, é dom do Criador. Então peça essa fé se você não tem. Abra a boca e peça nas suas orações. E ele diz, não vem das obras, ou seja, que obra? A lei, jejuar, dizimar, fazer isso, fazer aquilo. Isso são obras, coisas da lei de Moisés, isso não existe. Elas não vão justificar ninguém, não serve para nada. O que serve é a fé no Filho sacrificado por mim, por meus pecados e por você e pelos seus pecados. Porque somos feitura sua, criados no Salvador para as boas obras. Por isso que ele diz, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro, o maior de todos, é amar o nosso Pai com todas as nossas forças e entendimento. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Foram esses dois os mandamentos que o nosso Salvador enfatizou e disse umas 500 vezes. Porque o que cumpre a lei é o amor. Paulo batia tanto nessa tecla. Todas as cartas de Paulo são praticamente idênticas. Só muda o destinatário. Mas ele sempre está falando da graça, da graça, da graça, da graça, é gratuidade. Ele sempre diz que nós temos que apresentar o culto racional ao nosso Criador, porque é esse culto racional que ele quer. Não é culto dentro de quatro paredes, é um culto racional, ou seja, você ter essa consciência de que você faz parte do corpo de Cristo,
E que todos os dias você tem que viver em santidade, 24 horas por dia, a todo momento. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. É o seu corpo como um sacrifício vivo que você tem que apresentar a Ele todos os dias. Isso é o culto racional que Paulo falou e é o que o nosso Salvador e Criador quer. Então não adianta apresentar um culto que o mundo quer, um culto que os homens querem, porque não é esse o culto que o Salvador quer e não é esse o culto que ele aceita, porque ele não quer isso e está muito claro. Por isso eu digo, é preciso nascer de novo, é preciso esquecer tudo aquilo que nós aprendemos de errado e permitir que o Espírito Santo nos ensine, porque aquilo que é espiritual, ele se discerne espiritualmente. O nosso Salvador e Criador fez tudo, ele não vai se impressionar com os solos do teu violão, com as notas, as melodias, não, porque não é esse o louvor que ele quer. Mas ele quer você renunciando ao pecado a todo instante, a todo dia, a todo momento, dizendo não para a corrupção, não para este mundo e dizendo sim para ele todos os dias. Os olhos dele não saem da nossa vida nem um minuto, ele não dorme, ele não pisca. E como que você ou eu, sabendo desse tão grande amor, temos a coragem de pecar, de negá-lo, sabendo que ele não mediu esforços nenhum, ele não abriu em momento algum mão de nós. Mas ele sempre vem afirmando, é o amor, é o amor, é o amor. Fuja da idolatria, da avareza, da ganância, da fornicação, da prostituição, da mentira. Por isso que nós temos que realmente se permitir ser ensinados pelo Espírito para que nós possamos resgatar esse evangelho que está escondido dentro da Bíblia. O verdadeiro evangelho ainda está escondido dentro da Bíblia, nas Sagradas Escrituras que estão ali dentro, toda fragmentada, recortada. Mas o Espírito Santo, ele nos mostra, ele testifica com o nosso espírito a verdade. E a verdade é essa, o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e se fez carne e habitou em nosso meio, e está ainda hoje no nosso meio. Mas parece que é difícil crer, se nós não vermos, pegarmos, sentirmos cheiro, a gente não crê que nós somos um templo vivo, e é esse o templo vivo que o Pai habita e que Ele quer que você apresente para Ele todos os dias em santificação, em sacrifício perfeito, em renunciando o pecado. É desse templo que você tem que cuidar do seu corpo, não usá-lo para o mal, não usá-lo para as coisas ruins, para usar para drogas, bebidas, glutonarias. Não é usar a sua boca para falar até do papagaio do vizinho, porque tem gente que é desse jeito, até do papagaio do vizinho fala. Não, como que fica a sua consciência sabendo do sacrifício e sabendo que esse Espírito que é santo habita dentro de você e você usando a sua boca para proferir fofoca, quando na verdade você tinha que estar usando essa boca para glorificar aquele sacrifício na cruz, anunciar essa boa nova, essa notícia, dar bom testemunho. Isso é difícil. Sair de casa 7 terça-feira para fazer campanha disso ou daquilo é muito fácil. Difícil é apresentar este culto que o nosso Salvador, o nosso Criador quer. Esse culto racional todos os dias, todos os segundos, todos os minutos, sem tirar férias. Na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 23 em diante, diz o seguinte. Vou começar pelo versículo 17, que é mais interessante. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida do Criador, pela ignorância que neles há, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados. Olha, mais uma passagem que diz: quem ensina, quem conduz é Ele. Não é homens que fazem este papel. Ele não autorizou em nenhum momento este papel para ninguém. Paulo sempre traz isso nas cartas dele. Ele está escrevendo, ó, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como esta é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no Espírito, e o Espírito aqui é com letra minúscula, ou seja, é o meu Espírito, é o seu Espírito,
e vos renoveis no espírito do vosso sentido, do vosso entendimento, do vosso coração, da vossa razão, e vos revistais do novo homem, que segundo o Criador foi criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Percebe o tipo de frutos que o nosso Salvador quer que nós produzamos? Fruto não é eu ter morar de aluguel e ganhar e conseguir comprar uma casa, não. Isso não é fruto. Não é isso que o nosso Criador tem para oferecer para você. Ele tem vida eterna para oferecer para você. O reino dele não é comida e não é bebida, ou seja, não é nada deste mundo. Mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas isso as pessoas não querem. Isso não é atrativo. Atrai poucas pessoas, isso. Não causa holofotes. Mas aquele que mente, deixa mentir e falar a verdade. Isso é frutos dignos de arrependimento. Por isso diz que pela sua árvore conhecereis o fruto. Esse é o fruto que não nos ensinam. O fruto podre que nos ensina é aquele que eu preciso passar a mão no pé de alguém, dar uma oferta de R$100 para mim ser abençoado. Quando eu sei que eu já sou mais que abençoado, quando eu lendo as escrituras, eu já sei que eu já estou ressuscitada. Eu não vou ser, eu já estou nessa vida já. Porque eu uso o meu corpo para o bem. Eu estou obedecendo o Evangelho, porque é isso que Paulo fala. Quem não obedeceu o Evangelho não está obedecendo o Criador. João Batista já dizia antes, preparando o caminho para o Salvador com o batismo do arrependimento. Eis que o machado já está posto no tronco da árvore. Nosso juízo é todos os dias, nós não sabemos quando vamos morrer. Eu agora estou aqui gravando, daqui 1 hora eu posso estar morta, e aí? Quais são os frutos de arrependimento que eu tenho para apresentar? Quais são as minhas obras que eu tenho para apresentar diante do trono da justiça? Por isso que é uma mentira esse povo que fica publicando um monte de vídeos idiotas no YouTube, que vai acontecer aquilo, que vem destruição da parte do Criador, para que haja arrependimento. Isso é uma mentira. Não precisa vir destruição nenhuma para vir arrependimento, porque o que precisava ser feito já foi. O sacrifício na cruz. Eu não preciso ver a terra partindo no meio, com um grande terremoto, para me arrepender, não. Eu preciso crer no que já foi feito. Eu preciso crer que eu já estou ressuscitada. Que eu já tenho os meus pecados todos apagados pelo sangue do Cordeiro. Daquele verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é nisso que nós temos que crer. Por isso eu afirmo novamente, sem fé é impossível agradar ao nosso Pai, o nosso Criador. Não podemos nos deixar levar pelos enganos que nos ensinam, porque o que eles nos ensinam é aquilo que eles aprenderam em banco de faculdade, em cursos teológicos, onde nós já estamos vendo que os homens já estão corrompidos na vaidade dos seus sentidos, no entendimento deles, eles já estão separados da vida do Criador, pela ignorância que há neles e pela dureza do coração deles, porque eles não falam isso para você. Você também muitas das vezes não tem o interesse de crescer no conhecimento espiritual, no conhecimento do Criador. E essas verdades, esse tesouro aqui que está escondido dentro das Escrituras e ninguém sabe, ninguém anuncia, ninguém fala nada, mas só anunciam e abrem espaço e glamour para a mentira. A mentira tem espaço 24 horas por dia para estar na televisão, na mídia, dentro de todas as casas de milhões de pessoas, envenenando as pessoas a todo momento com seus programas. Mas essa verdade que contém aqui, pura, limpa, que é possível sim encontrar dentro da Bíblia e nas Escrituras, não tem espaço. Ela não atrai ninguém. Pense nisso e que essa palavra possa de fato fazer você refletir, para que de fato você procure beber desta água, daquela água que só Ele, só aquele que deu a vida por você no madeiro, pode te oferecer. E eu garanto, você nunca mais terá sede. E rios de água viva fluirão dentro de você, como estão fluindo dentro de mim.
como eu não abro mão deste conhecimento, de viver todo dia feliz, grata, porque eu sei que já foi cumprido na minha vida esta promessa, a vida eterna, porque está escrito e eu creio. E você, crê? Eu poderia ficar horas e horas aqui falando, discorrendo, pegando as passagens que estão contidas nas Escrituras, mostrando as passagens que falam desse amor, mas infelizmente eu não vou fazer isso, não porque não tenho vontade e prazer nisso, porque se tem uma coisa que me dá prazer e alegria é poder estar anunciando esta verdade e este amor, dando visibilidade ao que as pessoas, aos homens perversos e maus, com todo o seu esforço, buscam esconder, buscam silenciar. Mas eu prefiro que você mesmo tenha essa curiosidade e tenha realmente de fato o desejo de todo o teu coração em saber o que está escrito. Então eu, sinceramente, prefiro 1000 vezes, 10.000 vezes crer no amor deste Criador que está descrito no Evangelho, do que ficar dando ouvidos para que os homens fiquem mostrando, através dos seus evangelhos disfarçados, né? Pregam a lei disfarçada de evangelho e só nos contaminando. Porque as práticas dele, as atitudes, as obras dessas pessoas mostram bem claro que elas não são servas do nosso Criador. Que elas são os lobos cruéis, aqueles lobos cruéis, aqueles mercenários que o próprio Salvador fala deles em João capítulo 10. Leia João capítulo 10. Eles usam aquela passagem, um dos versículos, em que o Salvador disse que veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Salvador não estava falando do diabo, estava falando desses falsos pastores, porque ele deixa muito bem claro. Ali ele não troca de assunto, o assunto é o mesmo. O assunto é ser o bom pastor e as minhas ovelhas. Então, se eu que sou ovelha, se eu, por exemplo, pastoreio ovelhas que não são minhas, eu não sou pastor, eu sou impostor, eu sou lobo. Então, essas e outras mentiras que a gente só descobre quando a gente se permite ser ensinados por Deus e sozinho. Você e Deus e as Escrituras e mais ninguém. Então é esse amor, é essa verdade que tem que ficar gravado em nossos corações, em nosso pensamento, é ter essa certeza todo dia e viver pela fé. O justo viverá pela fé, é crer nisso, é de fé em fé, todos os dias nos construindo, formando nosso pensamento na salvação que está no Salvador, né? Formando, tendo a mente de Cristo e permitindo cada dia mais crescer em inteligência espiritual, em conhecimento da verdade. É muito triste saber dessas coisas. Por um lado, deixa muito feliz. A tristeza não está em ter esse conhecimento da verdade. A tristeza se dá pelo fato de você ver esse amor que é escondido. Eles preferem pregar um Deus que toma a terra de alguém e dá para outro, que manda matar. Quando na verdade nós vemos no Evangelho, que é a verdade, o Evangelho, que é o poder, né, do nosso Criador para a salvação de todo aquele que crê. Você vê um Deus totalmente diferente. Deus do Evangelho é um Deus de amor, aquele que deu o Filho para morrer em meu lugar. Mas o Deus que eles pregam, que eles insistem em anunciar, é aquele que faz acepção de pessoas, que toma de uns para dar para os outros, quando na verdade ele mesmo deu o Filho dele por nós. É esse que eles escondem, né? A verdade que eles escondem. Eu não digo que não há justiça, é um Deus de amor, é um Deus justo, porém, a nossa condenação é não crer no Filho e não viver de acordo com o que o Filho nos manda. Nossa condenação é essa, como eu já mencionei. E é bem claro, não faz acepção de pessoas. A partir do momento que você crê e você renuncia a si mesmo, nega, né, a sua vida, nega a si mesmo e toma a sua cruz e segue, ou seja, por que cruz? Por causa do sacrifício vivo que temos que apresentar todo santo dia, todos os dias, né, diante do nosso Criador. O nosso culto racional de todos os dias, todos os momentos. E na verdade eles utilizam desse Deus que toma de uns para dar para os outros, para fazer com que as obras perversas deles sejam justificadas. Eles querem justificar as atitudes más, os frutos podres que eles dão, né, através disso. Quando na verdade nós sabemos que é mentira. Porque eles têm por pai o diabo, que é homicida desde o princípio. O Evangelho não diz, o Salvador não disse
que Deus era homicida, mas ele diz, o diabo é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Então eu prefiro acreditar no evangelho, nessa verdade. Então quem toma as coisas de um para dar para os outros é o diabo. Ele é quem toma, ele é quem dá isso e dá aquilo. Por quê? Porque essas pessoas dão lugar ao diabo, quando na verdade, né, o evangelho nos alerta, não deis lugar ao diabo. Se você crê que o sacrifício foi perfeito, que você já foi arrancado das trevas, das garras do inimigo, que ele já foi destruído, então ele não tem poder nenhum na tua vida. Agora você que não pode dar lugar para ele. Porque se você pensa que você está endemoniado, é isso mesmo que você vai ser e vai estar. Porque você quer isso. A palavra ela realmente, do crer ou não, ela vai demonstrar um poder. Eu creio que sou livre, creio que sou salva e creio que já estou ressuscitada. Agora, se a pessoa fica crendo, porque eu tenho essa doença assim, eu tenho essa doença assada, quando a Escritura diz que ele já levou todas as nossas enfermidades, então a decisão é nossa, de crer nisso ou não. Só que nós vamos viver o quê? Mediante a fé, ou crer ou não crer. É tão simples entender isso, né? Basta querer, basta de fato se permitir entender isso. Mas se tiver com o coração duro, com vaidade no sentido, infelizmente não vai conseguir compreender isso. Porque a Escritura diz que o nosso Criador ocultou essas coisas dos sábios e entendidos, né? Mas revelou quem? Aos humildes, aos pequeninos. Porque Ele escolhe as coisas que não são e as coisas loucas para confundir as sábias. E isso é meu caso. E eu sou um testemunho vivo de que em outro tempo, eu andava morta, porque eu andava em pecado. Mas a verdade me libertou. Hoje eu sei que eu sou vivificada, hoje eu sei que o Pai habita em mim e eu não quero que o meu corpo tenha participação com a corrupção, com demônios, com coisas que são contrárias a Ele. Prefiro 1000 vezes apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, como culto ao meu Criador todos os dias. E é assim que deve ser, porque é esse o tipo de culto que Ele quer. Se Ele está dizendo que é esse o tipo de culto que Ele quer, não adianta eu querer apresentar um outro culto, porque não é o que Ele quer. E se não é o que Ele quer, Ele não vai aceitar. Porque nós não temos que fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de quem? Do Pai. O próprio Filho disse isso. Ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. E por que eu quero insistir em fazer a minha vontade, não fazer e não seguir o exemplo do Salvador e também fazer a vontade do Pai? Então aí que tá. Infelizmente, o homem ele sempre está trocando o nosso Salvador, o nosso Criador, por suas próprias vontades. A verdade é essa. Mas não pode ficar querendo dar um jeitinho, uma desculpinha, quando na verdade é o que está escrito. Ou você faz o que está escrito, ou você vai colher as consequências disso. O presente, né, já foi dado, é graça. A salvação é de graça, mediante a fé, o crer. Agora, se eu faço totalmente ao contrário, então estou dizendo não quero. Simples assim. E cada um tem que decidir, cada um vai ser responsável por suas obras. A nossa recompensa, o nosso galardão vai ser entregue de acordo com nossas obras. Se eu creio e eu obedeço ao Evangelho, ofereço aquilo que o Pai está procurando e aquilo que Ele quer, eu já sei qual será a minha recompensa. Agora, se eu sei e eu insisto no erro, infelizmente não posso esperar coisas diferentes. Eu não posso esperar galardão, mas a condenação, mas a perdição eterna.